o passo seguinte é como o Senhor quer que eu comunique isso, ou seja, a estrutura desse negócio. Eu sofri demais. Eu posso dizer para vocês que esta mensagem é um parto forceps. E quando é assim, geralmente quando é assim, é porque Deus quer mesmo que a igreja ouça a mensagem e o diabo quer impedir. Então, eu tenho no meu coração um pedido para fazer para você. Preste muita atenção no que você ouvirá, porque isso pode fazer toda a diferença. Se você entender que isso vem da parte de Deus para você, isso poderá fazer toda a diferença. Por quê? Porque eu acredito que todos que estão aqui, os saudáveis, querem ser bem-sucedidos nesse próximo ano, querem, não? E a mensagem tem a ver com isso. Como é que você pode obter sucesso nesse novo período de tempo que Deus está te concedendo? Chaves para o sucesso, esse é o tema da mensagem, vamos ver se aparece lá. E eu vou basear na passagem de Paulo aos Filipenses. Você pode abrir o texto, por favor, não vai aparecer aí, não tem o boletim, de propósito, para você se lembrar que tem que usar a Bíblia também. Filipenses capítulo 3, versos 1 a 14. Esta é uma das oportunidades em que o apóstolo Paulo dá testemunho a respeito dele mesmo. Ele fala dele mesmo. E é interessante a gente observar. Eu quero começar dizendo que Paulo foi um homem de sucesso. Você acredita nisso? Talvez poucos homens na história da humanidade tenham tanto sucesso quanto Paulo. Talvez ele não soubesse disso enquanto estava vivo. Aliás, muitos homens passaram a ter sucesso depois de mortos, né? Reconhecidos como bem-sucedidos depois de mortos. E o apóstolo Paulo pode ser considerado um homem de sucesso, mas não sucesso de acordo com o conceito do mundo. O que é o conceito do mundo para sucesso? É poder. Sucesso é quem tem poder. E esse poder aqui tem a ver com domínio, tem a ver com quantos estão debaixo da autoridade. Isso é o sucesso de acordo com o mundo. Quantas pessoas obedecem esse indivíduo, essa pessoa aí? E aí, dependendo de quantas pessoas ele tem como subordinados ou como submissos, é uma pessoa de sucesso. Sucesso segundo o mundo tem a ver com recursos, sejam eles para poder gastar ou investir, mas é sempre com vistas a conquistar mais. Olha, eu quero ter sucesso. E qual é o conceito de sucesso que o mundo tem? Olha, é obter dinheiro para gerar mais dinheiro, para gerar mais recurso, para... outro conceito que o mundo tem é status. E tem muita gente lutando para ganhar status de celebridade, né? E se sujeitam a determinadas coisas que geram, por exemplo, BBB, Big Brother Brasil, ou outros, a Fazenda, ou outras coisas que estão por aí. As pessoas querem ganhar celebridade, e aí não se importam de mostrar o corpo, não se importam de se expor a muitas vezes a vergonha, porque elas querem ganhar celebridade. Enfim, o conceito cristão de sucesso tem a ver com outras coisas. O conceito cristão de sucesso tem a ver com contentamento resultante da paz de espírito. A ideia é: eu estou bem com Deus. Isso é sucesso. Eu estou bem com Deus. E essa paz de espírito gera um contentamento. Isso é sucesso. Sucesso no conceito cristão é influência sobre os outros, mas não para obter algo, e sim para servir aos outros. Jesus falou de forma muito clara. Ele disse assim, que vocês serão
bem-sucedidos quando servirem. E ele colocou uma toalha e pegou uma bacia, enfim. O sucesso, segundo o conceito cristão, tem a ver com oportunidade para servir aos outros, não para se impor. E tem a ver com fruto, como consequência da dedicação ao trabalho de Deus. Então você se dedica ao trabalho de Deus, você tem fruto resultante disso, isso é sucesso. Então tem uma diferença grande, né? E quando a gente olha para essa diferença, a gente pode perceber que Paulo foi um homem bem-sucedido. A pergunta é, por que Paulo foi bem-sucedido? Quais os valores que ele tinha, que conceitos que ele criou para si mesmo e que o tornou uma pessoa bem-sucedida? Eu poderia então pegar generalidades, mas na minha pesquisa eu acabei indo para esse texto, de Filipenses capítulo 3, versos 1 a 14, que eu vou ler na medida em que a gente for avançando, ok? Não vou ler todo de uma vez agora, depois você pode ler todo de uma vez. Então eu chamei de chaves para o sucesso, olhando para a experiência de Paulo, e eu quero aplicar isso a nós, obviamente, porque se cada um aqui é saudável, quer sucesso nesse novo ano, e se quer sucesso, então atente para estas chaves que eu encontrei na vida de Paulo. A primeira delas é que se você quer ter sucesso, você precisa ter o Senhor como fonte da sua alegria. Verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Este conceito de alegrar-se no Senhor surge em vários momentos. Vejam vocês, abram lá, Filipenses 4:4. O apóstolo Paulo, na mesma carta aí, né? Filipenses capítulo 4, verso 4, ele vai orientar novamente aqueles cristãos dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Então, a tônica aqui, a ênfase aqui é alegrar-se no Senhor. Não perca isso de vista. Alegrar-se no Senhor. E a orientação de Paulo baseia-se na experiência dele. Qual é a experiência dele? Filipenses 4:10. Dê uma olhada. Ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ouça bem, por que é que eu devo me alegrar no Senhor? E por que isso é fator de sucesso? Basicamente porque o Senhor não nos decepciona. Ele não nos decepciona. Quando Paulo fala aí em Filipenses 4:10, olha o que ele diz aí: alegro-me grandemente no Senhor. Por quê? Aí ele diz: finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Interessante, não é? Paulo tinha na igreja de Filipos uma igreja apoiadora do ministério dele. A igreja de Filipos era uma daquelas igrejas que contribuía financeiramente para manter o apóstolo Paulo no ministério. Aí ele diz: vocês renovaram novamente o interesse por mim, significando o seguinte: eu acabei de receber ofertas que vêm da parte de vocês. Mas Paulo não diz: eu me alegro porque dependo de vocês e vocês foram fiéis. Ele diz: eu me alegro no Senhor porque vocês renovaram a vossa demonstração de interesse por mim. Meus irmãos, se eu depender dos irmãos ou da igreja para viver minha alegria, eu corro sérios riscos de viver entristecido e magoado. Mas a minha alegria não vem só disso. Ela vem especialmente, primordialmente, por causa da minha ligação com Jesus Cristo. E essa é uma chave. Se você aprender que a sua alegria não dependerá do governo para existir. Por quê? Porque o governo é cheio de altos e baixos. A sua alegria não depende ou não deve depender do mercado. O mercado está se descolando da política, glória a Deus por isso.
Mas se a sua alegria for depender do mercado, o mercado também é assim, como a bolsa de valores. Um dia sobe, outro dia desce. A sua alegria não pode depender disso. A sua alegria não pode depender, você já entendeu isso, de outras pessoas. Não pode depender do marido, especialmente de alguns. Não pode depender da esposa, especialmente de alguns. Não pode depender de filhos. Não pode depender do patrão, ou do empregado, ou do colega de trabalho. A sua alegria não pode depender dessas coisas. Não pode depender do clima, do tempo. A sua alegria não pode depender das conquistas próprias, porque elas podem não vir. A sua alegria não pode depender da ausência de fracassos, porque eles podem bater na porta. A sua alegria deve depender exclusivamente do Senhor. E é nele que você deve buscar esta alegria. Paulo era bem sucedido. Por quê? Porque ele olhava e dizia assim: a minha alegria não depende de nada deste mundo. A minha alegria depende de Deus, depende do Senhor. Agora, para que a nossa alegria dependa do Senhor, algumas coisas precisam acontecer na nossa mente, no nosso coração. Uma delas é que isto exige fé. A Escritura Sagrada diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa exercer fé nele. E esta fé não é a fé salvadora. A fé salvadora, ela se manifesta uma vez. Claro que em alguns outros momentos esta fé salvadora precisará ser exercida para refutar as ameaças de Satanás de que você não é salvo. E aí então você renova a fé salvadora. Mas essa fé aqui tem a ver com aquela fé operante, aquela fé que você decide ter e exercer a cada dia. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei, e aí então você exerce essa fé a cada dia. Precisamos também entender que a bênção de Deus se manifesta tanto no sim, quanto no não, como no espere. Eu acho que o mais difícil dessas é o espere. Se Deus diz sim, maravilha, vamos em frente. Se Deus diz não, você se entristece, fica um pouco chateado, mas se Ele diz espere, misericórdia. Agora, precisamos entender que a bênção de Deus se manifesta em todas estas circunstâncias. No não, no sim, no espere. E para a gente ter a nossa alegria em Deus, a gente tem que entender que todas elas são boas respostas. O sim é boa resposta? É. O não é boa resposta? É. E o espere? Também. Também. Precisamos também, para que a nossa alegria seja no Senhor, nós precisamos aprender a confiar, a entregar e a descansar nele em todas as circunstâncias, de coração, de coração. Então esta é uma das chaves do sucesso de Paulo, e creio eu, ele aprendeu a duras penas esse princípio de se alegrar no Senhor. E se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós precisamos aprender isso também. A nossa alegria depende do Senhor, é nele que nós precisamos buscar. Segunda chave: encarar a vida de forma realista. Onde é que encontramos isso? No verso 2, Paulo diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Eu voltei lá para Filipenses capítulo 3, né? Você está percebendo? Filipenses capítulo 3. Olhe bem, quantas vezes Paulo usa a expressão cuidado nesse versículo? 3 vezes. 3 vezes. Paulo está dizendo que nós precisamos tomar cuidado. Eu não vou investir tempo explicando possíveis significados de cães neste versículo, nem tampouco os que praticam o mal. E Paulo fala ainda de falsa circuncisão. Eu não vou gastar tempo com isso, apenas reconhecer o seguinte: se refere a pessoas más
ou pessoas não bem intencionadas, ok? Não são cães literais que vêm morder o seu calcanhar, não. São pessoas mal intencionadas em relação a você, em relação aos seus projetos, em relação ao seu progresso. Olha, e devemos então concluir, obviamente, que mesmo aqueles que servem a Deus de forma séria e responsável, como você, mesmo pessoas assim terão inimigos e terão que enfrentar dificuldades que vêm da parte destes opositores. Mesmo os que agem de forma ética, coerente com a vontade de Deus, se depararão com pessoas cruéis e enfrentarão situações difíceis. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você vai enfrentar situações difíceis. Você pode ser um servo de Deus fiel, uma serva de Deus fiel. Você pode estar naquela espiritualidade que você parece que está flutuando. Você diz assim: ah, Senhor, muito obrigado porque eu alcancei esse status. Mas entenda, vida aqui nesse mundo significa enfrentar cães, os que praticam o mal e os da falsa circuncisão, seja lá o que significa isso. A vida cristã não pode ser encarada de forma romântica ou idealizada, com pensamentos do tipo: ah, se eu servir a Deus, Ele cuidará de tudo para mim. Se eu servir a Deus com fidelidade, eu não sofrerei dano algum. Se eu for fiel ao Senhor, tudo que eu fizer vai dar certo. Ou, se eu servir ao Senhor, não preciso me preocupar com mais nada. Esse é um tipo de pensamento incoerente com a realidade. A realidade é que cristãos enfrentam muitas batalhas, e talvez mais batalhas do que os não cristãos. E se quiserem ser bem-sucedidos, não podemos olhar para a vida de forma romantizada, ou romântica, ou idealizada. Claro que eu espero que o meu 2018 e o seu 2018 e o nosso 2018 como igreja seja uma grande bênção. Claro que eu espero isso. Mas vai ser assim só porque eu espero ou só porque eu realmente confio em Deus? Não vai ser. O mais sensato é fazer planos já contando que aparecerão os cães mordendo o nosso calcanhar. O mais sensato é olhar e dizer assim: surgirão os que praticam o mal no meu caminho, e eu preciso estar preparado para isso. Aparecerão os que parecem ser religiosos, os da falsa circuncisão, mas que vêm colocar obstáculos. E Paulo teve sucesso porque encarou a vida de modo realista. É assim que nós devemos ser, nem pessimistas, nem otimistas e irresponsáveis, mas realistas. Me parece que quem falou isso foi o Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna, ele tem uma frase que vai nessa direção. Nós teremos sucesso se assim fizermos, porque, lembre-se uma fala do nosso mestre, ele disse o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Chave do sucesso: olhar a vida de maneira realista. E às vezes o inimigo está dentro de casa, e às vezes o inimigo está junto com você no ministério, e às vezes o inimigo está na cadeira ao lado no seu trabalho. Então olhe de forma realista, não romantizada. Terceira chave: não confiar na carne e sim em Deus. De onde vêm essas ideias? Versos 3 a 6 desse texto de Filipenses. 3 a 6. Paulo desenvolve um raciocínio que deve levar-nos a uma boa reflexão sobre a seguinte pergunta: em quem eu confio no sentido de alcançar sucesso? Em quem é que eu confio?
E Paulo nos ajuda a compreender que não se deve confiar na própria carne. E qual é o significado de confiar na própria carne? Paulo vai nos ajudar a entender aí. Versos 3 a 6, eu vou ler, depois eu explico. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo então nos ajuda, o que é esse confiar na carne? Ele vai falar, por exemplo, da sua herança cultural, da sua herança religiosa. Então, deixe-me perguntar, né, ter uma boa herança familiar, religiosa é importante? Claro que é. Ninguém pode negar o valor desse negócio. Mas uma boa herança familiar é suficiente? Não, não é. Não é suficiente nem para garantir coisas boas e nem para determinar que coisas ruins não acontecerão. Paulo fala aqui de valer-se da sua formação acadêmica. Quem eu fui? Paulo diz. E ele olha para trás e diz: olha, eu fui talvez um dos alunos mais brilhantes de Gamaliel. E Gamaliel foi um dos professores mais proeminentes nos meus dias. Mas eu vou me gabar disso, eu vou me valer disso. E qual é a aplicação imediata? A aplicação imediata para nós é a seguinte: qual é a tua herança acadêmica, a tua formação acadêmica? E você diz: olha, eu fiz tal faculdade, em tal instituição, eu tive tais professores. E a pergunta é: ora, isso garante o teu sucesso? E a resposta é não. Por quê? Porque por mais que você se esforçar, e nada disso vai garantir o teu sucesso no sentido da carne, daquilo que você pode produzir. Alguns se gabam da sua formação religiosa, né? Eu nasci num berço evangélico, estava escrito lá numa faixa: esse berço é do Senhor Jesus. Você foi colocado ali, naquele berço. Ou a sua herança religiosa da família: fiz estudos teológicos com fulano de tal, eu me batizei. Uma boa formação teológica e religiosa é importante? Com certeza. Mas isso vai garantir o seu sucesso? Absolutamente não. Paulo nos ajuda a entender que a carne e o que ela consegue produzir não é confiável. Nada disso é confiável. Aquele que almeja o sucesso que perdure, o sucesso que agrada a Deus, precisa aprender a confiar em Deus, a depender de Deus, a buscar em Deus, descansar em Deus e entregar o resultado de tudo para Deus. E quando nós entendemos isso, alivia um bocado da nossa carne, né? Olha, você não vai pegar isso e dizer assim: o pastor Vanderlei é contra os estudos, é contra não, nada disso. Você tem que continuar fazendo tudo o que você está fazendo e talvez mais um pouco. Mas você não pode confiar na sua carne. Você tem que confiar em Deus. Então submeta os desejos da sua carne a Deus. Sabe por quê? Porque a carne desejará sobressair-se. Ela desejará tomar o controle. Ela desejará receber glória. O lugar da carne é aos pés do Senhor Jesus. E ela precisa ser mortificada. E a glória precisa ser entregue para Deus. A próxima é fazer de Cristo o centro da vida. De onde é que eu extraio essa ideia? Dos versos 8 a 11. Diz o apóstolo Paulo: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo
e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Note as ênfases que o apóstolo Paulo dá quanto aos desejos dele. Quais são os desejos dele em relação a Cristo? Versos 8 e 10 ele diz: eu quero conhecer a Cristo. No verso 9 ele diz: eu quero ganhar a Cristo. No verso 10 ele diz: tornar-me como Cristo. Esses eram os desejos do apóstolo Paulo. Quem era o centro da vida do apóstolo Paulo? Cristo. Eu quero conhecê-lo, eu quero me tornar como ele. E ele diz no verso 8 ainda que ele é o meu Senhor, Cristo é o meu Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, quando nós fazemos de Cristo o centro da vida, isto é, quando nós permitimos que Ele seja realmente o Senhor da nossa vida e comande, nós corremos um risco sério de perder muitas coisas. Interessante, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu perdi muita coisa por tornar Cristo o centro da minha vida. E eu não vou gastar tempo aqui tentando explicar para vocês o que Paulo perdeu. Sem dúvida ele perdeu muita coisa, né? Vez ou outra, não sei se com você também acontece isso, vez ou outra eu sou tentado a pensar em coisas que eu perdi por ter escolhido Cristo, o caminho estreito. Começa a pensar, sabe? Aquelas tentações que vêm do inferno. Aqueles pensamentos que às vezes vêm, você não sabe explicar de onde. Puxa, eu poderia ter sido um engenheiro de sucesso, um arquiteto de sucesso. Eu poderia ter... E aí então eu começo a pensar no que é que eu poderia ter sido se eu não tivesse escolhido o caminho estreito. Porém, quanto mais consciente estou do que Cristo me livrou, do que Ele me proporcionou, me proporciona, e eu sei que proporcionará até a eternidade, eu fico muito feliz de ter escolhido o caminho estreito e não o largo. Talvez você passe por tentações semelhantes. Nunca se arrependa de ter escolhido o caminho estreito. Nunca se arrependa. E faça tudo o que estiver ao seu alcance, contando com a graça dele, para permanecer nesse caminho. Qual é o centro da sua vida? Alguém poderá pensar seriamente, e se você for pensar seriamente, você pode chegar a alguma conclusão do tipo: o centro da minha vida é minha profissão. Eu tenho entregue tudo. Eu tenho entregue a minha energia, eu tenho entregue o meu conhecimento, o meu esforço, tudo que eu faço é em relação à minha profissão. Onde é que Cristo está nessa questão? O centro da sua vida pode ser a sua família, pode ser a sua esposa, ou o seu marido, pode ser os seus filhos, o seu negócio. Você pode estar mal com todo mundo para que o seu negócio caminhe bem. Tome cuidado, o seu negócio pode ser o centro da sua vida. O seu ministério, eu corro o risco de fazer isso, você talvez corra o risco de fazer o centro da minha vida é o ministério.
O centro da nossa vida não pode ser outro, tem que ser Cristo. Porque se o centro da nossa vida for qualquer outra coisa, nós corremos um sério risco de perder o rumo. E se você está buscando sucesso na sua vida, esquecendo um pouco Cristo, olha, eu vou deixar um pouco o Cristo de lado aqui, porque Cristo, se você vier comigo, eu não vou poder fazer certas coisas, eu não vou poder dar certas respostas, eu não poderei tomar certas decisões. Então, por favor, fique por aí, enquanto eu busco sucesso. Você poderá chegar ao final desse processo e descobrir que o seu sucesso é completamente vazio, inócuo, sem sentido. Qual é o centro da sua vida? E se não for Cristo, por favor, redefina. Porque se você quer ter sucesso que agrada a Deus, o centro da sua vida tem que ser Cristo. Quinta chave e última: concentrar-se no alvo. Quando você tem Cristo como centro da vida, Ele o ajudará a definir que alvo é esse. Tá? Os versos 12 a 14 são de difícil interpretação. Eu busquei 3 ou 4 intérpretes e cada um deles vai numa direção. A interpretação que mais me agrada destes versículos aí tem a ver com vocação específica de Deus para cada um de nós no reino dele. Alguns podem e vão na direção de achar que Paulo está falando da ressurreição, Paulo está falando da perfeição para a qual Cristo nos chamou. Eu prefiro pensar nessa questão da vocação específica. Vamos ler o texto, depois eu volto a comentar. Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cristo chamou Paulo para fins específicos. E Paulo encara isso como uma corrida de carruagem. Nos dias do apóstolo Paulo, o Império Grego, depois o Império Romano, havia estabelecido alguns centros esportivos em cidades importantes. E havia os Jogos Olímpicos já naquela época. E Paulo conhecia isso. E Paulo, eu creio, tinha em mente a corrida de carruagem quando ele fala ou quando ele escreve esse texto aqui. O que acontece numa corrida de carruagem? Você tem uma largada e vão sair todo mundo junto. E você tem tantas voltas para dar. E ali tudo pode acontecer. Quem assistiu a alguns filmes, como Ben-Hur, por exemplo, se lembra dessas épicas corridas de carruagem. E tem uma linha de chegada. E quem é que ganha o louro da vitória? Aquela pequena coroa feita de folhagens. Quem é que ganha? Aquele que chega em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo assim para nós: olha, tem uma corrida e você tem que correr bem essa corrida. E o que é essa corrida? Essa corrida é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E você tem que ter em vista o alvo. Qual é o alvo? Fazer o que Deus me chamou para fazer. E Paulo está dizendo: eu prossigo para ganhar o prêmio. Eu não sei quantos estão correndo ao meu redor, mas se aquele desistir, eu não vou desistir. Se o outro desistir, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu corro para ganhar o alvo.
eu vou para frente. Então a chave do sucesso, irmão, não é ficar olhando para trás e dizendo: tive boas experiências com Deus. Tive. Prestei um excelente serviço para Deus. Prestei um excelente serviço. Eu fui muito útil à igreja, ao reino. Fui. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que a chave do sucesso é olhar para frente. É olhar lá para a fita de chegada e dizer: é para lá que eu vou. E não importa o que acontecer aqui, ou ali, ou atrás de mim, ou não importa até quem esteja na minha frente. Às vezes alguns estão na frente atrapalhando. Eu não estou me importando, nem. O que eu quero é chegar lá, no alvo proposto por Deus para mim, e eu vou fazer a vontade de Deus. A chave do sucesso é colocar toda a atenção no que Cristo estabeleceu como um propósito para você. E se você ainda não descobriu o que Cristo estabeleceu como um propósito de vida para você, talvez esse seja o primeiro alvo em 2018. Eu preciso desesperadamente descobrir qual é o alvo que Deus colocou para mim. Qual é o chamado dele para mim? No que é que ele quer que eu me envolva? E aí então pegar essa reta, pegar a sua carruagem e não parar enquanto não chegar àquilo que Deus determinou para você. Bem, o seu e o meu sucesso dependerá muito de compreender e usar essas chaves que Paulo usou. Quais são? Vocês podem repetir por mim? Vamos lá? Primeiro, ter o Senhor como fonte da alegria. Encarar a vida de forma realista. Não confiar na carne, e sim em Deus. Fazer de Cristo o centro da vida e concentrar-se no alvo. Faz sentido? Porque sucesso, a próxima transparência, porque sucesso não é apenas uma questão de desejo. Eu posso desejar sucesso para você, você pode desejar sucesso para mim. Sucesso não é apenas uma questão de voto. Faço votos que você seja bem sucedido. Ou de oração, orarei por você para que você seja bem sucedido. Sucesso, até onde eu tenho entendido, é resultado de ações intencionais. Usar estas chaves que Paulo usou intencionalmente, eu creio que nos proporcionará sucesso. Não sucesso segundo o mundo. Vamos fugir dessa tentação, tá? Não sucesso segundo o mundo. E a minha oração é no sentido de que o Espírito Santo testifique no seu coração se isso procede de Deus. E se você achar que procede, então faça uso dessas chaves. Posso orar?